Maquiavel, quando são necessárias a crueldade e a piedade? O problema, a política deve ser regida pela piedade? É melhor para o príncipe ser mais amado do que temido ou mais temido do que amado? A tese, a política deve usar todos os instrumentos que garantam o seu sucesso. A moderação também é necessária, mas a bondade sistemática termina por comprometer a ordem da sociedade, produzindo danos ainda maiores do que um mais realístico uso da violência. Certamente o ideal para o príncipe seria ser ao mesmo tempo amado e temido, mas na prática as duas coisas não são facilmente conciliáveis. Quem governa o Estado, portanto, deve decidir a cada vez com base na oportunidade, na circunstância. Em todo caso, o que não deve fazer é submeter as práticas de governo às normas que regem a ética individual. Digo que todo príncipe deve desejar ser considerado clemente e não cruel, todavia deve cuidar de não usar mal essa clemência. César Borgia era considerado cruel, mas essa sua crueldade trazia ordem à Romanha, unificando-a, pacificando-a e tornando-a leal. César Borgia, denominado Valentino, filho do Papa Alexandre VI, representa o melhor exemplo de príncipe para Maquiavel. Assim, um príncipe, para manter os seus súditos unidos e leais, não se deve preocupar com a fama de cruel, porque, com pouquíssimos exemplos, será mais clemente do que aqueles que, por excesso de clemência, deixam que as desordens prossigam, provocando mortes e roubos, posto que essas costumam atingir a inteira coletividade quando as condenações do príncipe atingem o indivíduo em particular. Em política, a piedade produz mais danos do que vantagens, segundo Maquiavel. E entre todos os príncipes, o príncipe novo não pode evitar ser considerado cruel, porque todos os estados novos são cheios de perigos. A crueldade é necessária para a criação de um novo estado, segundo Maquiavel. Todavia, mesmo o príncipe novo deve refletir antes de confiar e de agir, sem se deixar tomar pelo medo. E deve se comportar com prudência e humanidade, de modo que o excesso de confiança não o torne incauto e o excesso de desconfiança o torne insuportável. Mesmo quando emprega a crueldade, o príncipe não deve mostrar-se pessoalmente cruel, segundo Maquiavel. Nasce daí a controvérsia: é melhor ser amado do que temido ou vice-versa? A resposta é que se desejaria ser uma coisa e outra, mas posto que é difícil colocá-las juntas e que se deve escolher, resulta mais seguro ser temido do que amados. Tanto a piedade quanto a crueldade são úteis. A crueldade ela é necessária, Você tem que ser piedoso, mas também tem que ser cruel. A piedade não é tão necessária quanto a crueldade, segundo Maquiavel. De fato, os homens em geral pode-se dizer isto, que são ingratos, volúveis, falsos e dissimulados, temerosos dos perigos, ávidos de lucro. Enquanto lhes trazes vantagens e não precisa deles, estão todos ao teu lado. Te oferecem o sangue, os bens, a vida, os filhos, como disse mais acima, mas quando precisas deles, revoltam-se contra ti. As motivações dessa política são de ordem psicológica, segundo o Maquiavel. E aquele príncipe que confiava inteiramente nessas palavras, encontrando-se desprovido de outros meios de defesa, perde o poder, porque as amizades baseadas no pagamento de um preço, aí tem os mercenários, e não na grandeza e nobreza de ânimo, as amizades desinteressadas são emprestadas, mas não são tuas, e na necessidade não podes gastá-las. Em política, a amizade funda-se exclusivamente no interesse recíproco, ou seja, tem que estar junto pelo interesse mesmo, segundo Maquiavel. Não por amor, por piedade, por compaixão. Os homens têm menos cuidado em ofender alguém que se faça amar do que alguém que se faça temer, porque o amor se sustenta em um vínculo de reconhecimento que os homens, sendo maus, podem romper sempre que lhes convenha. O temor, todavia, sustenta-se no medo de ser punido, que não nos abandona nunca. O príncipe deve se fazer temer de modo tal que, mesmo sem se fazer amar, não se faça odiar, porque pode ser temido e ao mesmo tempo não ser odiado, e isso será possível respeitando os bens dos seus cidadãos e dos seus súditos, além de suas mulheres. Então, o temor das penas produz vínculos políticos mais fortes do que o amor, segundo Maquiavel. E mesmo se precisar atingir a família de alguém, que o faça desde que haja convenientemente justificação e motivo evidente, mas principalmente que se abstenha de tomar os bens alheios, pois os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio, da riqueza ou dos seus bens. Além do mais, nunca faltam motivos para desfalcar alguém, e quem começa a viver de rapina sempre encontra desculpa para se apossar dos bens alheios. A crueldade política deve ser sempre justificada e nunca motivada por interesses econômicos.
A população não pode perceber isso, que você está fazendo as coisas erradas para tirar vantagem econômica, né? Foi o que aconteceu com o PT. Enquanto ele estava fazendo merda mais para o bem do Brasil, mas depois que eles começaram a perceber que o próprio PT e Lula e a galera estavam enriquecendo ou tendo condições, né, que eles achavam que não eram dignas ou não eram corretas, começou a perder a sua ascendência sobre a população. Dentre os admiráveis feitos de Aníbal, destaca-se este, que dispondo de um exército enorme, formado por povos diversos, levado a combater em terras estrangeiras, nunca tem ali surgido qualquer dissensão, nem entre eles, nem contra o príncipe, tanto na má quanto na boa sorte. Então, em tempo de guerra, a crueldade torna-se imprescindível, segundo Maquiavel. Tal efeito só poderia depender daquela sua desumana crueldade que, junto com as suas infinitas virtudes, fez com que fosse para seus soldados sempre venerável e terrível. Sem a crueldade, as suas virtudes não bastariam para produzir tal resultado. Todavia, os escritores, neste caso irrefletidamente, se de um lado admiravam o seu feito, do outro condenavam a principal causa que o determinava. Então, Aníbal alternava momentos de piedade e de crueldade. Os segundos serviam para fazer ressaltar por contraste os primeiros, segundo Maquiavel. O príncipe deve ser tanto raposa quanto leão, segundo Maquiavel. Em que consiste a política, o problema, né? Quais devem ser as atitudes de um homem de Estado? A tese de Maquiavel é a seguinte: para Maquiavel, segundo a célebre máxima em política, o fim justifica os meios, né? O que importa é o objetivo, e não os meios, os instrumentos que você vai lançar mão para chegar nos seus objetivos. Se você conquistou, não importa como você conquistou, né? Isso significa que, tendo em vista o bem comum, abandonando-se às regras ordinárias da ética individual. Se necessário, o príncipe pode chegar até a traição. O importante é que justifique o seu comportamento com uma aparência de legitimidade. O que conta para um político, como se diz modernamente, não é a substância, mas a imagem, a aparência, né? Todos sabem o quanto é louvável para um príncipe se manter leal e viver com integridade, mas pela experiência do nosso tempo percebe-se terem alguns príncipes realizado grandes feitos, levando em pouca conta a palavra dada, confundindo pelo engano as mentes dos homens e no final prevalecendo sobre aqueles que se fundaram sobre a lealdade, sobre a ética, né? O príncipe ou sobre a moral, os princípios religiosos. O príncipe deve manter a palavra dada segundo a sua conveniência, segundo Maquiavel. Deveis, portanto, saber que existem dois modos de combater, um com as leis, o outro com a força. O primeiro é próprio do homem e o segundo os animais, mas, posto que o primeiro muitas vezes não basta, convém recorrer ao segundo. Então, o príncipe deve alternar a lei e a força, né? Se não obedecer à lei, taca-lhe força. É o que está acontecendo lá no Ceará, né? Não estão obedecendo à lei, então vão mandar a Força Nacional para dar um pau nele, né? Portanto, um príncipe deve saber usar bem os modos do animal e os do homem. Esse tema foi ensinado aos príncipes de forma velada pelos antigos escritores que relatam como Aquiles e muitos outros príncipes da antiguidade foram confiados ao centauro Quirón para serem criados e educados. Ter como preceptor alguém que era meio animal e meio homem significa que é necessário que um príncipe saiba usar ambas as naturezas, porque uma sem a outra não é duradoura. Assim, sendo o príncipe obrigado a saber se portar como animal, deve escolher para tanto a raposa e o leão, porque o leão não se defende das armadilhas e a raposa não se defende dos lobos. Logo, é preciso ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para assustar os lobos. E nos casos específicos deve ser raposa e leão, astuto e agressivo, esperto, né, e porradeiro, segundo Maquiavel. O senhor prudente, portanto, não pode nem deve respeitar a palavra dada quando esta observância se volta contra ele e quando deixam de existir os motivos que o levaram a empenhá-la, né? Então, o príncipe deve agir no interesse do Estado, não no seu interesse individual, nem no interesse do povo, mas do Estado. O Estado tem que estar sóbrio, sadio, em pé e pronto para garantir a segurança e o desenvolvimento econômico da sociedade, né? Se todos os homens fossem bons, esse não seria um bom receito, ou preceito, uma boa receita. Mas posto que os homens são maus e não manteriam a palavra a ti empenhada, também não deves mantê-la em relação a eles. Na natureza humana, a propensão à traição é congênita, segundo Maquiavel. E nunca faltaram a um príncipe razões legítimas para mascarar a inobservância.
de que se poderiam dar infinitos exemplos em tempos recentes, mostrando quantas vezes, quantas promessas se tornaram vãs pela deslealdade dos príncipes, e aquele que soube melhor emular a raposa saiu-se melhor. Mas é preciso saber mascarar bem essa natureza e ser um grande simulador e dissimulador. Os homens são tão ingênuos e sujeitos às necessidades do momento que aquele que engana encontrará sempre quem se deixe enganar. Quem engana sempre, só engana porque tem alguém que se deixa enganar, alguém doido para enganar. De qualquer forma, a traição deve ser sempre disfarçada. Em política, a aparência é tão importante quanto a substância, ou até mais importante do que a essência, né? Segundo Maquiavel. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, não dislike. Hasta la vista, vídeos, até a próxima.